Quantas pessoas nesta tarde gostariam de expressar a Deus um profundo agradecimento pela existência da Eslavec? Quantas pessoas querem agradecer a Deus pela iluminação que o Espírito houve por bem conceder ao seu servo, pastor Silas Malafaia, para gerar, produzir, desenvolver esta escola, que está sendo uma fonte exuberante de bênçãos para o povo de Deus? Se não se molestam com o que eu lhes peço, eu queria pedir que de pé nós aplaudíssemos a Deus, que orientou o pastor Silas pela Eslavec. Amém. Obrigado por sentar. Eu me atrevo a dizer que 7 anos depois, este país, esta imensa igreja brasileira, sem a Eslavec, seria algo diferente. Quantos me acompanham nesta conceituação, digam amém. Só mais um pedido que eu lhes faço. Quantas pessoas estão aqui nesta tarde que já foram preletores da Eslavec, ou do Fogo para o Brasil, ou do Despertai? Os preletores dessas 3 séries de eventos, eu queria pedir a gentileza de ficarem de pé. Eu louvo a Deus pela vida dos senhores que estão de pé aqui, convidados, escolhidos, lembrados pelo pastor Silas. E eu queria dizer-lhes de todo o meu coração, com uma sinceridade muito profunda, qualquer um dos senhores faria esta tarde muito melhor do que eu estarei fazendo. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, e eu queria pedir que este auditório tão seleto oferecesse um aplauso a Deus pela vida destes homens. Finalmente, eu gostaria de dizer a obreiros outros, jovens ou não tanto jovens, mas que estão aqui sonhando. Eu não posso dizer isso para todos porque seria uma insensatez, mas sei que falo a verdade me dirigindo a alguns. Sua vez vai chegar. Agora, se não lhe soa mal, eu pedirei licença para dizer alguma coisa muito particular. Tente fazer como eu fiz. Chegue aqui sem bater na porta. Chegue aqui porque a porta se abriu. Abra a Escritura Sagrada neste momento. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Marcos, capítulo de número 10. Como foi dito ontem, pelo pregador da noite, pelo ensinador da noite, pelo mestre da noite, não se está falando apenas para estes milhares que aqui estão. Está se falando para uma multidão muito grande que está por trás desses que aqui estão. E haverá uma reprodução muito profunda dos conceitos, das ideias, das palavras, das mensagens. Eu espero em Deus, de todo o meu coração, que não se diga nenhuma palavra desta tribuna, nesta Eslavec, que não possa ser reproduzida depois, para que o Senhor se glorifique em todas as coisas. Quantos dizem amém? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos capítulo 10, versículo de número 9. Eu peço encarecidamente às vozes femininas que sejam ouvidas agora o mais bonito que puderem, porque depois vêm os homens. As vozes femininas, Marcos 10, 19, 1, 2, 3. Aí vem os homens agora, as vozes masculinas. Por favor, o mesmo versículo, 1, 2, 3. Todos nós conhecemos este versículo. Todos nós já o lemos muitas vezes.
E principalmente nós já ouvimos esse versículo muitas vezes citado em cerimônias de casamento. Não é o caso. Mas é um versículo. Está na Bíblia. E foi esta porção que Deus pôs no nosso coração para nortear o que vamos ministrar aqui esta tarde. Eu gostaria de lembrar por primeiro um versículo que acabou de ser citado pelo pastor Silas. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Eu vinha conversando ontem do hotel para cá com um grupo de amigos. Estava dizendo a um deles que eu tenho um carinho especial pela carta aos Hebreus. E eu disse para este irmão que eu penso que Deus ocultou o nome da pessoa que escreveu a carta aos Hebreus por causa da magnitude das revelações. E ele disse para mim, mas e Efésios? E a gente conseguiu, em 15 minutos, dialogar sobre isso e mostrar que Hebreus tem revelações mais profundas do que Efésios. Em Hebreus 4:12 está escrito, aí Deus não deixou conhecida para nós a identidade de quem escreveu, para que nenhum resquício de glória pudesse dirigir-se para essa pessoa. Todos nós, pregadores, lemos um texto de Romanos, Colossenses e Efésios, principalmente, e depois tomamos 1 minuto ou 2 para exaltar a Paulo. Não penso que isto ofende o Espírito Santo, mas exaltamos a Paulo. Quando lemos Hebreus, não sobra para ninguém, só para Deus, só para o Espírito Santo. É na carta aos Hebreus que está escrito que Jesus foi coroado uma segunda vez, coisa que Paulo não menciona, senão muito pouco transparentemente. Em Efésios ele disse, o escritor da carta aos Hebreus diz que que Jesus foi coroado de glória. Todo mundo sabe que Jesus é coroado de glória por toda eternidade, para todo sempre. Nunca houve uma época na história em que Jesus não estivesse coroado de glória. Mas depois que ele subiu aos céus, fim do seu processo sacrificial de redenção, não é que ele recebeu uma outra coroa, uma segunda coroa. E escreveu esse homem, essa pessoa que escreveu aos Hebreus, disse, agora nós vemos, porque antigamente ninguém podia ver. E antigamente ninguém podia ver porque não havia acontecido. Mas disse, vemos, pois, agora, não antes, vemos, pois, agora coroado de glória, porque sempre foi, e de honra, porque acaba de ser. Jesus foi coroado com uma coroa de honra no céu. A honra de haver sido o primeiro homem a vencer Satanás. A honra de haver sido o primeiro homem que teve a possibilidade de destruir o destruidor. Por isso, ele vai receber o nosso aplauso agora. O escritor da carta aos Hebreus diz, porque a palavra de Deus é mais penetrante, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Diga comigo, povo de Deus, por gentileza, espada alguma de 2 gumes. Todos nós amamos as palavras da Bíblia, todos nós amamos os conceitos da Bíblia, todos nós amamos as verdades da Bíblia, mas entre verdades, conceitos e palavras há uma diferença. Existem muitos pregadores que são especializados nos conceitos da Bíblia. Existem muitos pregadores que são especializados nas declarações gerais, generalizadas da Bíblia. Mas também é preciso dar atenção às palavras da Bíblia, uma a uma. E aqui diz, espada alguma de 2 gumes. Nós pregamos sobre palavra, pregamos sobre a palavra de Deus, pregamos sobre espada, pregamos sobre eficaz, pregamos sobre penetrante, mas não pregamos sobre 2 gumes. Está escrito 2 gumes.
Será que um destes gumes nós poderíamos chamar de verdade original? Talvez. O primeiro gume é a verdade original, a verdade primitiva da Bíblia. Você lê o versículo. O que Deus ajuntou não separa o homem. Verdade original. O que Deus ajuntou não separa o homem. É aquilo. É uma verdade explícita. Mas nós vamos descobrir que depois de lermos a Bíblia e encontrarmos a verdade original, a verdade matriz, a verdade explícita, nós vamos descobrir que em seguida, no mesmo texto, se encontra uma verdade implícita. No mesmo texto se encontra uma verdade derivada, ela é derivada da original. Daí vem as duas possibilidades maravilhosas de entender a Bíblia. Uma pela interpretação. Interpretação é o exame literal de um texto, tendo em vista a sua verdade original, sua verdade explícita. Mas depois vem a aplicação, que não está explícita, mas está implícita. Que não é uma verdade original, mas é uma verdade derivada. E verdade original é tão verdade quanto verdade derivada. Não estou falando de absoluto e relativo, estou falando de original e derivado. Partindo desse princípio, eu vou usar para este versículo não a verdade original, não a verdade explícita, que diz respeito, pelo contexto, a casamento, a união entre homem e mulher, a única bíblica. Pois bem, mas quero usar então uma verdade implícita. E uma diferença que nos deixa muito à vontade, nós pregadores, é que se nós estamos expondo ao povo a verdade explícita, nós somos obrigados a buscar o contexto. Se nós estamos desenvolvendo um sermão, uma mensagem, um estudo, uma palestra sobre a verdade original, somos obrigados a recorrer ao contexto. Mas se nós queremos usar uma verdade implícita, nós somos liberados do contexto e vamos usar só aquele texto. É isto que eu vou fazer nesta tarde. Esquecer mulheres, esquecer homem, esquecer casamento e lembrar do que está escrito aqui. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Agora nós vamos buscar uma verdade implícita neste texto explícito. O texto explícito diz, o que Deus ajuntou não o separa o homem. E o implícito? O implícito é o seguinte, o que Deus separou, o homem não ajunte. Se o que Deus ajuntou, o que Deus uniu não pode ser separado, por que pode ser unido o que Deus separou? E a ideia central que está na minha mente, no meu coração, no meu espírito, e eu quero comunicar esta tarde, é a seguinte. Nós, pregadores e líderes na obra de Deus, precisamos estar vigilantes para nós não separarmos o que Deus uniu. Nós, pregadores, precisamos ser muito cuidadosos para não unirmos o que Deus separou. Vamos aos fatos. Eu só preciso dividir esta mensagem em 2 tópicos. Beleza, né? Primeiro, eu vou falar sobre 5 verdades, 5 separações feitas por Deus, que nos pode unir. E depois eu falo de 5 uniões que não se pode separar. O que o tempo der, a gente falará. Não preciso correr, mas vou caminhando. Vamos lá? Quantos querem ir comigo nessa caminhada? Digam amém. Se você está pronto, diga, eu estou. Então vamos lá fazer uma declaração de fé. Diga o seu nome lindo. Eu vou dizer o meu baixinho aqui, para você não copiar, a não ser o pastor Gesiel Lima. Vamos lá falar. Diga o seu nome. Gesiel, prometo que eu não vou separar o que Deus uniu. Mas eu não vou unir o que Deus separou. Eu tenho procurado descobrir na Bíblia quais foram as coisas que Deus separou. Que eu começo pela verdade implícita, para que termine pela explícita. E encontrei alguns textos claramente declaratórios daquilo que Deus separou. Há centenas de textos sobre separação feita pelos homens. Não é o nosso caso. Jesus não disse que é para não
separar o que Deus uniu. Que não é para separar o que o homem uniu, é para não separar o que Deus uniu. O que existe de gente defendendo casamentos feitos pelo diabo, casamentos feitos pelo homem, casamentos feitos por padrinhos, casamentos feitos por dinheiro, querendo que Deus confirme algo que ele não firmou. Confirmar é firmar a segunda vez, mas não é o assunto. Bom, vamos ver a primeira grande separação que Deus fez na Bíblia. E nós não podemos unir o que Deus separou. Gênesis capítulo 1, versículo de número 4. O fato de estarmos lendo agora Gênesis capítulo 1, versículo 4, sugere o quê? Que essa ideia de separação é antiga, que essa ideia de separação ela é anterior a muitíssimas outras grandes decisões de Deus. Gênesis 4 diz assim: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Eu venho esta noite dizer a esses milhares de pessoas que nos ouvem aqui, ali, além, que nós precisamos ser cuidadosos. Há uma pressão do inferno sobre nós para que nós misturemos a luz com as trevas, mas Deus disse: não pode unir, porque eu separei. Isso é extremamente abrangente. Nós não podemos unir a luz da sabedoria com as trevas da ignorância. Nós não podemos unir a luz da verdade com as trevas da mentira e do erro. Nós não podemos unir a luz da santidade com as trevas das abominações. Caia sobre nós nesta tarde um temor profundo de Deus e um respeito pela atitude dele em separar a luz das trevas, e não vamos permitir que a luz volte a se unir às trevas jamais, porque Deus, desde Gênesis 4, separou a luz das trevas e hão de estar separadas por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos à segunda separação feita por Deus. Vamos para Gênesis. Vamos para o capítulo 1. No ato da criação, Deus estava querendo e separando. Você não tem que esperar que a pessoa tenha um ano de crente para começar a fazer uma disciplina de consagração. Ele tem que ser separado no ato da criação, da nova criação. Você não tem que pôr um regime de hibernação em alguém que está vindo para Cristo. Vamos esperar um pouquinho, está muito verde, está muito fresquinho. Mais tarde a gente ensina os princípios fundamentais. Vai ser treva no meio da luz, porque não será luz no meio das trevas. Gênesis capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: e disse Deus, haja uma expansão. Essa palavra expansão, dependendo da versão bíblica que você possua, pode ser expansão, pode ser espaço, pode ser firmamento. Muitas Bíblias estão usando firmamento. Não vamos discutir esta terminologia. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Essa é uma dificuldade que nós temos. Quando as coisas são muito parecidas, nós não as separamos. Mas é preciso discernimento espiritual para ver que certas coisas parecidas são muito diferentes. E há que separá-las. Não é verdade que se deve aceitar na igreja qualquer música, porque música é de Deus. Dizer que música é de Deus não é verdade. Música de Deus é música divina. Música mundana não é música de Deus. Música do diabo não é música de Deus. Música da carne não é música de Deus. Música de Deus é música das águas que estão acima da expansão.
Não me parece acertado que a pretexto de querermos evangelizar os pecadores, tenhamos um bloco de carnaval evangélico. Isso é unir o que Deus separou. Jesus disse: o que Deus uniu, não separa. Verdade explícita. O que Deus separou, não una. Verdade implícita. Gênesis capítulo 1, versículo 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam acima. Líderes da obra de Deus deste Brasil, homens e mulheres que têm vindo aqui a esta Eslovéquia na esperança de receber de Deus, não dos homens, de Deus, através dos homens, claro, receber de Deus orientação, diretriz. Não esqueçamos de uma coisa: águas que são de cima não são águas que estão embaixo. Nós precisamos manter a nossa visão espiritual nítida e transparente, para que nunca percamos de vista a linha divisória que está separando as águas de cima das águas de baixo. As águas de cima, quando vêm para baixo, se tornam em dilúvio e são destruidoras. Elas não são destruidoras enquanto estão em cima, se tornam destruidoras depois que deixam de estar em cima para estar embaixo. E as águas que estão embaixo, pelo processo de evaporação, elas vão subir, mas só subirão se forem evaporadas. E há muita água querendo subir sem haver sido evaporada. E no processo de evaporação, sobe a água, mas não sobe a lama. O perigo de unir coisas que possuem dimensões distintas e agrupá-las como se fossem da mesma classe. Livro de Juízes, está escrito que Axa foi interpelada por Otniel, seu querido esposo, porque o pai dela havia dado a eles em herança uma terra, por causa do ato heróico de Otniel. E disse: minha filha, fala com teu pai. Porque a gente tem fonte aqui, mas nós só temos fonte embaixo, só fonte de baixo. E não está certo. E resumindo, diz a Bíblia que Axa foi lá e disse: meu pai, não estamos satisfeitos. As fontes de baixo, quando ocorre seca, elas se esgotam. Mas as fontes de cima, elas não se esgotam. E diz a Bíblia que eles receberam de novo um brinde, um bônus, uma doação de Caleb. E aí sim, aí tiveram fontes superiores e fontes inferiores. Vá para a escola, estude o que você quiser, gradue-se da maneira que puder, empreenda todos os seus esforços. Agora, não ponha no púlpito água de baixo como se fosse água de cima. Esse povo que veio aqui não veio por causa das águas de baixo, ele veio por causa das águas de cima. A inspiração de Deus é algo maravilhoso, mas inspiração não é tudo para se ministrar a palavra. Esse livro que está conosco, para ele ser escrito, redigido, composto, ele precisou de 3 elementos: inspiração, revelação e iluminação. Normalmente nós gostamos da inspiração, porque a inspiração ela é audível, ela é perceptível.
a inspiração. Todo mundo gosta de pregador inspirado. Mas que adianta ouvir alguém inspirado se não é iluminado? E quanto tempo vai durar uma mensagem inspirada e iluminada se não é revelada? Águas de cima e águas de baixo. Todos nós estamos enxergando tudo aqui, porque está claro. É um ambiente aqui que está claro. Agora, se escurecer, se chegar à noite e apagar todas as luzes, nós não enxergaremos nada. E não precisa haver nenhum cego aqui, nenhum deficiente visual para não se enxergar nada. É que existem trevas por dentro e trevas por fora. Para o cego, tudo está escuro. Para o que tem bons olhos, tudo está claro. E só bons olhos é que discernem as águas debaixo das águas que estão em cima. Agora, quantos quilômetros mede o firmamento? Nem a ciência diz. E só não diz porque não sabe. Ele só não sabe porque Deus não vai passar isso para eles. E essa é a nossa luta. Há dias que parece que essa expansão tem apenas meio metro. E rapidamente nós conseguimos absorver o que Deus tem para nós. Mas às vezes parece que tem 200 quilômetros. E fica difícil chegar. Uma mensagem nós podemos esboçar em 15 minutos. Mas outras há que duram 6 meses. Depende do tamanho do firmamento. Depende do tamanho da expansão que nós tenhamos que romper. Agora, quanto mais longa é a jornada para alcançar as águas de cima, maior é o efeito salutar da obra que Deus faz. Porque tudo aquilo que não custa nada, não vale nada, não merece nada. Mas tudo aquilo que vale alguma coisa, nós sempre daremos a ela o devido valor, porque seu preço é valioso. Por isso se diz precioso, ou seja, de alto preço. Gênesis 1:14. Gênesis 1:14 diz: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite. Desde o 14º versículo da Bíblia, e tem mais de 31 mil. Desde o 14º versículo da Bíblia, Deus está dizendo: por favor, hein? Dia é dia. E noite é noite. Noite é noite. E dia é dia. O melhor luar que exista não faz da noite um dia. Porque Deus separou o dia da noite. Mas também o eclipse mais forte que haja não faz do dia uma noite, porque Deus separou o dia da noite. O novo nascimento significa, na linguagem bíblica, a introdução de um novo dia. E esta é uma causa muito difícil, muito torturante para todos nós, pastores, líderes, obreiros, homens e mulheres que estão fazendo alguma coisa da obra de Deus. Convencer as pessoas que chegam na igreja de que elas não estão mais na noite, elas estão no dia. A Bíblia diz que os que se embebedam, embebedam-se de noite. Está escrito, foi Paulo que escreveu aos Tessalonicenses. O pastor Silas saberia exatamente capítulo e versículo. Mas os que se embebedam, embebedam-se de noite, porque embriaguez é próprio da noite. Nós, como líderes, não podemos nos embriagar, porque nós não estamos na noite, nós estamos no dia. E Deus fez separação entre o dia e a noite. Cuidado para você não se embriagar com elogios. Existem pessoas que estão perdendo o seu ministério pela embriaguez com elogios. Elas captam elogios, elas criam elogios, elas provocam elogios. Você sabe como é que se deve tratar com elogios? Aprendendo com Jesus. Chegou um cidadão lá, disse: Rabi,
Bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se você quer ter vitória sobre o elogio, ignore-o. Alô? Se você quer ter vitória sobre o elogio e não se embriagar com ele, ignore. Sabe como é que já disse? Obrigado, Senhor Nicodemos, você está certo. Eu sou rabi, eu sou vindo. Jesus nem tomou conhecimento do elogio. É o seguinte, meu amigo, você tem que nascer de novo, rapaz. O elogio pode não produzir uma queda, mas a reação ao elogio pode produzir uma queda. E quando nós nos embriagamos com isto, nós não somos mais do dia, nós somos da noite. E uma verdade implícita, o que Deus separou. Não junte. A outra vez que vieram elogiar Jesus, ele já reagiu de outra maneira. Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? A este Jesus respondeu. Mas Jesus respondeu com uma pergunta. E quem elogia não quer ouvir perguntas. Porque cebosamente eles querem ser tratados como grandes. E Jesus disse: por que me chamas bom? Se o elogio fosse verdadeiro, ele teria dito, não, mas todo mundo na terra sabe que o Senhor é bom. Mas como era elogio oco e moco, por que me chamas bom? Agora, interessante, que Jesus não desprezou o elogio como um todo, mas ele pôs as coisas no seu devido lugar. Quando Jesus esteve aqui na terra, e eu vou falar isto assim muito piedosamente, Jesus tinha dois prazeres muito especiais. Sabe o que é? Coisas que a gente tem. Jesus era um homem. Jesus tinha dois prazeres muito especiais. Quem quisesse conseguir alguma coisa com Jesus, era só tocar nessa tecla, Jesus. Uma era chamar Jesus de filho de Davi. O camarada podia ser cego, podia estar lá do outro lado da estrada. Lá naquele mundo que ninguém escuta nada. Jesus, filho de Davi. Jesus, manda chamar, o que é isso, velho? Ele amava ser chamado filho de Davi. A outra coisa que Jesus possuía nessa sua psicologia fantástica, ele gostava de ser chamado de mestre. Chamava Jesus de mestre, senta aqui, rapaz, vamos conversar. Bom mestre. Aí Jesus disse assim, por que me chamas bom? Jesus não questionou o mestre, questionou o bom. E se você me pergunta por que Jesus gostava de ser chamado, eu penso que é um direito seu recordar isto. Parto do pressuposto de que todos sabem. É que Jesus sabia que só dispunha de 3 anos para ser chamado de filho de Davi e de mestre. Ele só fantasia, me chama de mestre, me chama. Porque é só aqui. Lá no céu, ele nunca será chamado de filho de Davi, porque Davi lá não é um rei, é um súdito como nós. E outra razão é porque ninguém o chamará de mestre. Nenhum, jamais, por toda a terra. Mestre, que mestre? Só existe mestre onde existe ignorância. O céu não é o caso, portanto. Êxodo capítulo 8, verso 23. A quarta grande separação feita por Deus. Êxodo 8 e 23. E porém separação entre o meu povo e o teu povo.
Imagina o Deus da glória, o Rei do universo, dizendo a Moisés: Moisés, diz a Faraó que eu vou pôr separação entre o meu povo e o povo dele. Os pastores não podem permitir que a igreja se pareça com o povo de Faraó. Porque esse povo é de outro dono, é o povo de Deus. Agora, para não parecer com o povo de Faraó, primeiro, não podemos adorar os deuses do Egito. Porque o povo de Deus tem uma marca: só adora o Deus verdadeiro. Outra coisa muito interessante, embora pareça simples, eu disse a um irmão: pastor, não, fica tranquilo, irmão, eu vou pregar uma mensagem muito simples. Eu só sei pregar simples. Agora, só tem uma coisa: não é porque seja simples que é sem importância. Porque tem gente que pensa que só é valioso o que é acadêmico. Não, senhor. Não. O que é simples não deixa de ser importante por ser simples. Aliás, por falar nisso, não custa nada. Líderes, né? A diferença entre muitos oradores sacros e Jesus é que alguns oradores sacros pensam raso e falam profundo. Jesus é o contrário, pensa profundo, fala raso. E Deus disse para Moisés: fala com o Faraó, eu vou pôr separação entre o meu povo e o teu povo. Eu venho dizer aos participantes da Eslavec que até que Jesus venha, o povo de Deus vai se manter unicamente povo de Deus. Lembrai-vos da história. Alô, Constantino. Alô, Constantino, alô. Está ocupado. Quando o povo de Deus, por estratégias políticas, tende a se transformar em povo que não é de Deus, está contrariando um princípio bíblico, que está numa verdade implícita de Marcos capítulo 10, versículo 9. Pode o Senhor Jesus, neste momento, ser especialmente louvado? Êxodo capítulo 9, versículo 4, e aqui terminamos a verdade implícita, para poder chegar na explícita, né? Êxodo 9, 4. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Há três perigos muito grandes que nos rondam, que nos perseguem e às vezes que nos assolam. Se puderem, eu agradeço a gentileza de repetir. O perigo de unir. O perigo de fundir. E o perigo de confundir. Unir, fundir e confundir. São as três táticas mais comuns de Satanás em relação a Deus, em relação ao povo de Deus. Quando Deus disse, no versículo anterior, no texto anterior, quando Deus disse: Moisés, fala com o faraó, eu vou por separação entre o meu povo. Em Êxodo capítulo 9, Deus lançou os fundamentos do anti-ecumenismo. Meu povo é meu povo, e não se unirá com o povo de Faraó, porque Faraó irá ao mais profundo dos mares, enquanto eu permanecerei nas mais altas, mais altas, mais altas, mais altas, mais altas elevações do universo. Deus pôs separação entre o povo dele, mas é especialmente notável que Deus pôs separação entre o gado do povo dele e o gado do povo do Egito. Gado. Falei baixinho. Gado. Mais alto.
Essa palavra é abrangente. Ela quer dizer tudo o que você imaginar. Gado é todo o seu patrimônio. Se você é povo de Deus, se você pertence ao povo de Deus, Deus quer proteger o seu gado. Deus quer proteger a sua fazenda. Deus quer proteger os seus bens. Mas não misture o seu gado com o gado do Egito. Eles soltam muitas mentiras por aí e fazem adulterações do texto bíblico e misturam e põem gado daqui para lá e tanta coisa. Fica na Bíblia. O que você possui. Você acha que Deus se incomodaria com o presente que você dá ao seu filho no Natal? Depende do presente. Se você der ao seu filho um revólver de presente no Natal, você está dando a ele um gado que é do Egito. A maldição do Egito vai vir para a sua casa. Se você der para sua filha uma boneca que foi consagrada aos demônios, você está trazendo o gado do Egito para a sua casa. E quando a praga da peste no gado vier, vai alcançar sua casa. Tem um aparelhozinho muito bonito, agora tem uns moderníssimos, são tão finos que pode encostar na parede, não é mais problema. Antigamente era caixa de madeira, agora são muito sofisticados. Aquilo nem é de Deus, nem é do Egito. Não, aquele negócio, pode desligar aquilo, porque não incomoda ninguém. Agora, se você trouxer para seu aparelho televisor um programa do Egito, quando vier a praga que vai destruir as novelas do inferno, vai chegar na sua casa aquela praga, porque você misturou seu gado com o gado do Egito. Não separe o que Deus uniu, mas, por favor, não una o que Deus separou. Continuamos? Vou falar sobre as uniões que Deus fez. Falamos sobre separações que Ele fez. E eu penso que estamos dando somente ideias. E vai haver um desdobramento múltiplo. Ei! Eu acho que... em testemunho. Atos 6 e 4. Atos 6 e 4. Ali está dizendo é o que falta. É o que falta ali? Faltam 10 minutos? Vamos. Coisas que Deus uniu. Diga comigo, o que Deus uniu. Não separe o homem. Que foi que Deus uniu? Como é que eu sei o que Deus uniu? Lê a Bíblia, rapaz. Atos 6,4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Deus uniu a palavra dele com a tua oração. E não adianta ficar 10 horas seguidas lendo a Bíblia e não ter um momento de oração, porque você está separando o que Deus uniu. Mas também não adianta ficar a noite toda em oração e a Bíblia nunca ser aberta, porque a oração é a comunicação vertical ascendente, mas a palavra é a comunicação vertical descendente. Se você lê a Bíblia e não ora, então o telefone só funciona de um lado. Alô, 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 é o seguinte, tá? Alô, 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 alô. Diga após mim, por favor. Pela palavra, Deus se comunica com o homem. Pela oração, o homem se comunica com Deus. Então, há duas tentações. Tentação.
Quais são? Primeira tentação muito grande. Essa tentação é só para obreiros e os outros. Mas é mais para obreiros. É a tentação de ler muito a palavra e não orar. Eu não orei hoje, mas em compensação que eu li, rapaz, eu li um salmão, quer dizer, o 119. Agora, a tentação de ler muito a palavra e não orar. E a segunda, a tentação de orar muito e desprezar a palavra. E aí nós perdemos o equilíbrio da vida espiritual. Quando um destes dois está ausente, a palavra oração, qual que é o? Quando um desses dois está ausente, ocorre uma crise. Muita gente que está em crise, não está em crise por outros motivos, está em crise por falta de oração, ou de leitura da palavra. Se é falta de oração, é porque a antena não funciona mais, e ele não consegue mais. Se é por causa da palavra, ele perdeu a sua direção, porque o GPS está falido. Então é necessário manter os dois. Quando um dos dois está ausente, há crise. Mas quando os dois estão ausentes, aí ocorre o caos. Número 2. Ainda temos 7 minutos. Campainhas e romãs estão juntas. Êxodo 28, 34 e 35. Campainhas e romãs. O sumo sacerdote vai precisar entrar no Santo dos Santos e tem aquele éfode, o manto sagrado. Coisa linda, coisa linda. Eu disse o seguinte, põe uma campainha e põe um romã. Romã é um fruto. Campainha é um instrumento de toque. Campainhas e romãs. Dá para falar? Campainhas e romãs. Eu gosto de romãs porque eu posso comer. Não gosto de campainhas porque eu não como. Ou então eu gosto de campainhas porque faz um barulho bonito. Eu não gosto de romãs porque não fazem barulho. As campainhas nos lembram os dons do Espírito. E as romãs nos lembram o fruto do Espírito. Eu quero glorificar Deus pelos dons do Espírito. Dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom de profecia ou de profetizar, interpretar línguas. Gente, milagres. Isto pode não levar você a nenhum destino se você não tiver paralelamente as romãs, ou seja, o fruto do Espírito. Qualquer vida se esvazia se tiver muita sabedoria, mas não tiver amor. Porque a sabedoria é dom, mas o amor é fruto. Deus nos guarde a manter uma zona de equilíbrio muito perfeita, muito equânime nesta vida. Porque Jesus disse, o que Deus uniu, não separe. Há pessoas que dão valor extraordinário aos dons, e tem que dar mesmo. Coisa impressionante. Se a igreja perder os dons, ela perdeu muito, muito, muito. E vai ser muito difícil se manter pentecostal sem os dons. Agora, se ela não produzir frutos, ela estará sujeita a ser cortada. Porque já disse, árvore que não produz frutos. Você nunca será tirado da árvore por não estar utilizando um dom, nunca. Mas poderá ser extirpado do rebanho por não estar produzindo fruto. Número 3, fé e obras. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2,18. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me tua fé, sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Só para aclarar e estabelecer uma plena harmonia com o contexto da Eslavec. Estas obras aqui não são anteriores à salvação, são posteriores. Porque em Tito capítulo 2, qual é o versículo? Em Tito capítulo 2 diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Então, nossas obras não têm nenhum valor até que Jesus nos salve. Agora, em seguida a nossa salvação, meu irmão, vamos tratar de produzir obras. Vamos tratar de fazer alguma coisa. Então, é muito interessante que a Bíblia une
Isto não é só em Tiago, que é o patrono, não é das obras, mas há também Apocalipse 2:13. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Você está vendo que coisa linda? Conheço as tuas obras, mas diz, não negaste a minha fé. Onde houver fé, tem que haver o testemunho das obras. Não custa nada dizer que Deus está de olho na nossa fé, mas por favor, irmãos, o mundo está de olho nas nossas obras. E não produziremos para o mundo as obras adequadas se não produzimos para Deus a fé que a Ele agrada. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Bom, hein? Mais 5? Mais 6. Alguém viu quando o pastor Silas falou comigo ali antes de começar a reunião? Alguém viu? Vocês viram? Você não sabe que ele foi falar comigo, não? Foi? Eu falo? Sabe que ele foi falar comigo? Por favor, não passe de 1 hora. Não foi isso não, não foi isso não. Não foi isso não. Ele disse assim, olha, ele literalmente disse, pastor, eu gostaria de lhe dar 3 horas. Não tem problema, o senhor já me deu 2, uma hoje, outra amanhã. Eu quero glorificar a Deus por todas as pessoas. E eu digo isto com tanto temor a Deus, mas eu quero glorificar a Deus por todos os meus companheiros aqui, todos que estão aqui, todos. Como já disse, muito mais eminentes que eu. Eu quero glorificar a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de muitas vezes nós subimos à tribuna e temos mais palavras do que tempo. Porque quando o nosso ministério começa a definhar, nós temos muito tempo e não temos o que dizer. Vamos lá, vamos concluir agora. Jeremias 10:12. Ele fez a terra com seu poder. É tão lindo que eu peço que repitam. Ele fez a terra com seu poder. Terminou o versículo? Não. Diz assim, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria. Você não vai encontrar na Bíblia poder separado de sabedoria. Esse é Antigo Testamento, graças a Deus, é lá que está também o Salmo 23, tão amado seu. Muito bem, agora vamos para 1 Coríntios 1:24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. 1, 2, 3, poder de Deus. E em seguida, sabedoria de Deus. O que está acontecendo com muitos líderes, com muitos pregadores, com muitas igrejas e com algumas denominações que estão divorciando o poder da sabedoria? O que está acontecendo com alguns pregadores neste imenso país que pulam tanto, que gritam tanto, que até gemem, que fazem tudo. Mas quando o culto termina, e daqui a 1 hora, daqui a 2, você espreme. O maior poder que caia nesta Eslavec, o maior que caia, por maior que seja, daqui a 3 meses não nos lembraremos, mas o que Deus lhe ensinar aqui. Dez anos na frente, se eu vi Gênesis 1:2, eu vi a justiça de Deus, eu vi os 7 pontos capitais. Aqueles. Se queremos manter o equilíbrio como líderes da obra de Deus,
Por favor, não desprezemos o poder, mas mantenhamos a sabedoria. Leia, leia e leia. Mas deixa eu dizer uma coisa. As melhores pregações, elas têm um segredo. O pregador, antes de se preparar, quando começou a se preparar para pregar, ele primeiro leu a Bíblia. Depois foi que ele foi examinar algum comentário, né? Se você ler primeiro os outros livros e depois a Bíblia, você vai procurar a Bíblia para o que os homens disseram. Mas se primeiro você ler a Bíblia, você vai procurar subsídios para o seu entendimento, mas quem está falando é a Bíblia, é a palavra de Deus. O Espírito Santo está aqui, ele está aqui ao meu lado, ele está ao nosso lado, está aqui. O Espírito Santo está aqui. Enquanto eu estiver aqui falando para Deus, ele está aqui. E ele está assim. E os anjos, mas interessante. O que o senhor fez aí, Espírito Santo? Eu estou confirmando. Se eu citar Flávio José, não tem nada com isso. O Espírito Santo, o Espírito Santo ontem estava aqui a todos os momentos. Estava na quarta, esteve ontem, está aqui esta tarde, todo mundo sabe que ele está aqui. Mas deixa eu citar aqui um trecho do Talmud que diz, isso é coisa tua. Ninguém merecerá o respeito do seu público se citar o Talmud, porque o Espírito Santo está pondo respeito para com a sua palavra, para com a palavra dele. O senhor tem alguma coisa contra o Talmud, pastor? Nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Seja um líder cheio de poder, mas não perca a sabedoria. Você tem duas mãos para gesticular e fazer os movimentos, mas você tem dois pés para andar firmemente no chão. Não use tanto as mãos que os pés percam o equilíbrio. Agora, não caminhe de mão no bolso, porque as mãos reclamam. Diga comigo, poder, sabedoria. Aquilo que Deus ajuntou. Pastor, e na vida prática, como é que é esse negócio? Me deram uma prorrogação? Idade tem as suas vantagens, não tem? Fala sério, né? Mas alguém diz, pastor, o senhor cuidado com o horário, porque se o senhor não for fiel no horário, o senhor vai para a série B. Jesus está em Caná da Galileia. A água é água, mas ele vai transformar água em vinho. Só se transforma água em vinho com poder. Mas antes de manifestar o poder de transformar água em vinho, disse, agora trago primeiro essas talhas para encher de água. A ordem para encher as talhas é a voz da sabedoria. A liberação da virtude para a transformação da água é a liberação do poder. Trabalho com os dois. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus chega e manifesta todo o seu poder, algo extraordinário. Lázaro, vem para fora. Isso é a voz do poder. Mas no eco da voz do poder se ouve os lampejos da eterna sabedoria. Aí Jesus disse, agora Marta e Maria, por favor, desatai-o e deixai-o ir. O poder ressuscita. A sabedoria manda cuidar. Você pode exaltar a majestade do Senhor esta noite? Poder sem sabedoria conduz ao fanatismo. Só repita se quiser. Bom, você não repetiu porque não quis. Eu vou repetir porque eu quero. Poder sem sabedoria conduz ao fanatismo. Sabedoria sem poder conduz ao formalismo.
poder se manifesta nas emoções. E não vem censurar pregador porque se emociona, não, que Jesus também se emocionou. Jesus se emocionou diante de uma mulher que... Não é possível, não é possível. Poder se manifesta com emoções. Se você não gosta de emoções, você tem que passar de Atos 1 para Atos 3. Vai ser um problema, porque Atos 1 tem uma eleição... Não foi fraudulenta, foi herética. Tu, Senhor, sabes qual dos dois tem escolhido? Eu não escolhi nenhum. Eu não escolho dois. Para cada cargo na igreja, Deus não tem dois candidatos. Deus só tem um. Você vai apressar dois candidatos, isso é falta de discernimento de Deus e de conhecer a sua vontade e o seu plano. Isso é a mutilação da teocracia. Em nome de uma democracia que não é parte da teologia verdadeira. Poder se manifesta nas emoções. Mas a sabedoria se manifesta nas reflexões. E se nós nos emocionamos demais e não refletimos, nós terminamos batendo com a cabeça na parede. Eu quero concluir esta noite dizendo que com o poder, Deus derribou os muros de Jericó, mas com a sabedoria, Ele ordenou a marcha sobre a cidade. Muito de nosso ministério vai ser exercido com poder, mas a outra parte vai ser exercido com a sabedoria. Agora, não deixemos que os dois hajam separadamente, porque o poder sem a sabedoria se sente desapoiado. A sabedoria sem o poder não se sente hábil para expressar-se completamente. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Poder sem sabedoria não edifica, mas sabedoria sem poder não convence. Posso repetir, pastor Silas Filho? Poder sem sabedoria não edifica. Agora, sabedoria sem poder não convence. Por que existem os milagres? Para as pessoas se convencerem. Porque existe a pregação para as pessoas se converterem. Eu quero concluir, fazer uma declaração de cunho profético. Não estou assumindo a postura de um profeta. Não. Sou boieiro, cultivador de sicômoros, sou dos paus da roça, mas estou falando em nome do Senhor. Eu quero predizer, profetizar, que os últimos dias da igreja, serão dias de poder e de sabedoria. Quero declarar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai surgir um avivamento de sabedoria e um despertamento de poder na igreja do Senhor. Deus vai fazer o milagre de nós voltarmos à Bíblia ao invés de Facebook. Deus vai nos permitir receber um espírito de iluminação tão grande que nós vamos conhecer os mistérios últimos no sentido cronológico da igreja na terra. E como eu creio que este avivamento de sabedoria e de poder já está em curso, eu me atrevo a dizer, sem nenhum sentido secundário, pessoal, humano, o Senhor me defenda disto, mas eu me atrevo a dizer que esta escola é parte de um movimento de Deus para produzir poder e sabedoria. Sob a autoridade do Senhor Jesus, eu me viro para ti agora e te digo, pede a Deus sabedoria,
Eu não posso dizer, receba a sabedoria. Não é assim não, sabedoria não é chuva. Pede a Deus sabedoria, busca a sabedoria. E se pedir e buscar não encontrar, compra. Que lá em Provérbios manda comprar, compra. Arranja a moeda que aceite, que Deus aceite. Busca a sabedoria, porque para cada grama de sabedoria virá outra de poder. Se você deseja uma unção especial do Espírito Santo sobre a sua vida, fique de pé agora. Levante a sua mão para Deus. Desculpe-me, baixe só por um minutinho para depois levantar um pouco mais conscientemente. Eu tenho glorificado a Deus, eu já glorifiquei Deus, obrigado, porque eu tenho 2 orelhas. Eu não sei como eu me sentiria com uma orelha só. Eu quero te agradecer, porque só tenho um nariz, porque eu já pensei como seria se eu tivesse 2 narizes, porque eu não sei onde eu poria o outro. Mas eu quero esta noite agradecer a Deus porque eu tenho 2 mãos. E você compreende mais uma razão, talvez a milionésima razão pela qual Deus nos deu 2 mãos. Com a mão eu digo Deus, Tiago 1,7, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Agora não baixe a sua mão esquerda pedindo sabedoria, porque a outra vai se levantar e diz, Deus, eu quero também o teu poder. O que Deus ajuntou, não separa o homem. Agora faça assim comigo, poder e sabedoria. Mais forte, mais rápido. Filma isso aí, gente de Deus. Aí está o sinal de um avivamento no tempo do fim. Poder, poder.